Um belo dia prometeram transparência na gestão de São Paulo e eu não acreditei. Mas a verdade é que os caras estão cumprindo. E a transparência da gestão é tanta que não dá pra ver nada. Mas ao contrário deles, daqui não passa nada. E nesse vídeo eu vou falar sobre o substituto do André Silva, que, diga-se de passagem, já está no São Paulo. Pois é, já te conto. E precisamos conversar também sobre uma atualização que saiu sobre o Lucas Moura. E nesse pacote vem uma opinião impopular sobre ele e o Oscar. E também tem uma atualização importante sobre outro jogador que o São Paulo contratou. Só que esse caso está mais enroscado que novelo nas unhas de gato. E eu vou te explicar. Mas antes de tudo isso, por gentileza, deixa o like no vídeo, ok? Clica no joinha aí com força. Se inscreva no canal, faço questão da tua presença aqui sempre. E se você não me conhece, prazer, meu nome é Renato e eu sou da mídia esportiva independente. Futebol por aqui é falado sem clubismo. E sobre falar de futebol sem clubismo, eu vi um negócio no Instagram que eu fiquei em choque. Esse cidadão aqui torce para um clube rival do São Paulo. E o que ele falou de São Paulo é de parar o Brasil. Eu vou compartilhar com você e você que tire suas próprias conclusões, tá? Só te peço para separar um lenço, porque é emocionante. Rapaziada, eu sou palmeirense, mas eu preciso falar aqui sem clubismo. O São Paulo tem a maior camisa do futebol brasileiro. É impressionante como esse time do São Paulo é gigante. Eles sabem jogar Libertadores, eles sabem jogar Campeonato Grande. E a verdade é que qualquer adversário que vai enfrentar o São Paulo no Morumbi joga com medo do tricolor, porque eles sabem que eles não estão enfrentando qualquer adversário. Eles estão enfrentando o tricampeão mundial, o nunca rebaixado, o campeão de tudo, São Paulo Futebol Clube. Eu não falo isso daqui para pagar pau pro São Paulo, eu falo isso daqui para reconhecer a grandeza que muitas vezes as pessoas esquecem porque o São Paulo não está tão bem quanto já esteve antes. A gente brinca falando que o São Paulo só tem passado, só tem título velho, mas o que o São Paulo tem, na verdade, não são títulos velhos, e sim história. Uma história gigante que nenhum outro clube do futebol brasileiro tem. O São Paulo é um time gigante, cheio de títulos, cheio de história, cheio de tradição, e vocês sabem, é o maior time do Brasil. Sem palavras. Olha, chega a arrepiar. Esse aí é o Samuel Góes, um dos palmeirenses mais fanáticos que eu já vi. E lá no Instagram dele, que foi da onde eu vi esse vídeo aí, na biografia tá 0% clubista. Deu pra ver, né? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eu também sou 0% clubista e concordo com absolutamente tudo o que ele falou. E olha que o São Paulo está passando uma dificuldade tremenda financeiramente e esse ano aqui talvez seja o pior, né? Em matéria de plantel, São Paulo está totalmente desfalcado, sem os seus principais jogadores. A maioria deles, no caso, estão tudo fora de combate, digamos assim, né? E mesmo assim, o São Paulo, com o Hernan Crespo, está conseguindo fluir. Imagina se acontece aí um milagre futebolístico e os jogadores conseguem voltar até o final do ano. Aí eu só tenho uma coisa a dizer. Se prepara, PSG. Mas para ser sincero e honesto aqui, eu não acredito que vai voltar todo mundo, né? A não ser que aconteça de fato um milagre aí. Mas o Caleri só vai voltar o ano que vem. O André Silva vai operar o joelho, só vai voltar na próxima temporada. O Rian Francisco, menino de ouro, só vai voltar o ano que vem. E agora é o Oscar, que entrou aí no departamento médico, com uma lesão mais grave do que aquela que imaginávamos, e provavelmente já perdeu a temporada. E a gente não pode esquecer o Lucas Moura, imparável, veloz, embaçado. Tô vendo muitos torcedores desesperados com os rumores que o Lucas Moura não volta mais a jogar nessa temporada aqui. Só que a atualização que saiu sobre o Lucas Moura é essa daqui. São Paulo adota cronograma especial e Lucas Moura será baixa contra o Cruzeiro. A ideia do tricolor é usar a data FIFA de setembro para que Lucas intensifique sua recuperação e volte a ser relacionado apenas diante do Botafogo. E essa partida é a última antes do São Paulo ir lá para o Equador enfrentar a LDU pela Libertadores. Meu amigo, não é sendo pessimista, e sim realista. Eu não acredito que o Lucas Moura volte a jogar nessa temporada. Tô sendo bem sincero aqui. Isso não é uma informação, é uma opinião. Esse canal aqui é de opinião e eu divido ela com quem me assiste, como de costume. Posso estar enganado? Sim. E quero estar enganado. Só que a última vez que aconteceu isso, você viu o tempo que passou antes dele entrar em campo de novo, né? E a desculpa daquela época era o tal de gramado sintético do Allianz Parque, onde ele deu uma batida, né? Ficou um tempo fora, voltou, sentiu de novo e retornou para o departamento médico. E o gramado do Allianz Parque é alvo de críticas de muitos jogadores, inclusive do próprio Abel Ferreira.
Até o Abel já reclamou daquilo ali. Então dava sim para usar aquela situação como desculpa, né? Embora, para ser sincero aqui, eu não acho que foi uma batida muito forte. Mas o que bateu foi o joelho dele, não o meu. Eu não sei se você lembra, mas na época que o Lucas Moura se lesionou lá no Allianz Parque, estava rolando aquele movimento dos jogadores contra o tal do gramado sintético. E aí gerou uma repercussão absurda em cima desse caso, e a Leila Pereira apareceu e respondeu a galera que estava fazendo esse movimento. E todo mundo ficou pé da vida com ela, inclusive eu. E vamos relembrar o que ela falou. Normalmente os atletas que reclamam são mais velhos. Eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais a vida profissional deles. Então eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta. Mas normalmente são atletas que já deveriam ter parado de jogar futebol ao invés de ficar reclamando do gramado. Bacana, sem clubismo. O tempo está inocentando a Leila Pereira. E a maioria desses jogadores estão lesionados hoje, hein? Eis aí, Neymar, o Oscar, o Lucas Moura. Os caras voltam para campo, se lesionam e retornam para o departamento médico. É um ciclo sem fim. Agora o pessoal está abrindo os olhos com relação a isso, mas há 3, 4 meses atrás, quando eu dizia que Lucas Moura e Oscar é um péssimo custo-benefício para o São Paulo, eu tomei muita crítica, mas muita crítica. Mas eu venho reforçar. Lucas Moura e Oscar está sendo um péssimo custo-benefício para o São Paulo. Os dois juntos ganham aproximadamente 4 milhões de reais. É muita coisa. Veja bem, logo no começo da semana o São Paulo tomou um transfer ban da FIFA por causa de uma dívida que o São Paulo tinha com o Cerro Porteño, referente à contratação do Bobadilla, e foi empurrando com a barriga. E essa punição ia impedir o São Paulo de contratar jogadores por até 3 janelas de transferências, ok? Aí o São Paulo foi lá e pagou a bagatela de $300 mil, que dá cerca de 1.600.000 reais. E sabe o que é 1.600.000 reais? É menos que o salário do Lucas e menos que o salário do Oscar. E se bobear, a diretoria do São Paulo nem deve dinheiro para esses caras aí, mas deve para o restante do grupo de vez em quando. Deve salário, direitos de imagem, às vezes deve até premiação. Isso é uma vergonha. E agora deve aí parcela de um cara que realmente está jogando. O Bobadilla é um dos principais jogadores do São Paulo hoje. Com o Crespo, ele acendeu o futebol. E não contente em ser um clube caloteiro, o São Paulo está negociando com outro clube caloteiro. Veja isso. Publicação de Alexander Vieira. Anúncio de Mailton ainda não aconteceu por burocracias envolvendo o Metalist. O jogador precisa rescindir com a Chape e ser registrado pelo clube ucraniano para que, só depois, possa ser transferido ao tricolor. O problema é que o Metalist também enfrenta um transfer ban. Com isso, a equipe ucraniana entra com pedido especial para a liberação somente do jogador. A expectativa é que a situação se resolva até o fim dessa semana. Para quem estava na dúvida de por que o São Paulo ainda não registrou o Mailton, tá aí, ó. É bem curioso, quando a gente olha nas redes sociais, tem essas especulações do Lautaro Dias no São Paulo, Diego Costa, Gabigol no São Paulo, Cavani e uma série de outros jogadores de elite aí. E eu vi uma parada aqui que não é uma especulação, mas é uma análise muito bem feita por esse rapaz dessa página aí. Casares começou a seguir Marcos Leonardo no Instagram, que está de saída do Al Hilal. Sobre uma possível negociação, acho improvável. Primeiro pelas condições financeiras e também porque acredito que o centroavante tenha mercado na Europa. Mas não custa nada sonhar, né? Tá aí, não é uma especulação, e sim uma análise muito bem feita. O cara colocou as ideias dele aí. O Marcos Leonardo é um jogador muito bom, seria interessante ver esse cara no São Paulo, ok? Só que na parte do não custa nada sonhar é onde pega. Sabe por quê? Porque depois dos últimos acontecimentos aí, não dá nem para sonhar com isso. Também não dá para sonhar com todo o resto, viu? Até aqueles jogadores que o São Paulo não vai precisar pagar para trazer, vai ter que pagar o salário. Esses caras não ganham pouco. Seria muito interessante, em vez da gente sonhar, a gente colocar os pés no chão e encarar a realidade. Pode ser que chegue alguém de fora para entrar no lugar do André Silva? Pode. Só que já tem gente para colocar no lugar do André Silva. Tem o Dineno, tem o Luciano, dá para você improvisar lá na frente. Tem o Paulinho da base, um jogador de 20 anos, foi um dos destaques do São Paulo na Copinha. E aí, não vai aproveitar o garoto? Não é uma solução, são 3. E dá para você aproveitar mais o Tapia também, o Tapia já tá aí. E por mais que critiquem o Tapia, ele sabe fazer gol. E na sua opinião, tem mesmo que correr atrás de jogador caro ou aproveita quem tá aí? Escreve aqui embaixo. Fala nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração.
Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Devolução de Wendel e Arboleda e a tabela do Campeonato Brasileiro detalhada. A CBF divulgou os próximos jogos do São Paulo. Já vou te colocar em detalhes sobre todas essas informações. André Silva vai ter que passar por cirurgia e vai ser mais grave do que o esperado. A gente tinha conversado aqui que, como naquela ocasião o São Paulo tinha o laudo e acreditava que foi uma ruptura parcial do LCP, que é diferente, é o ligamento cruzado posterior e não o LCA, que é a lesão que infelizmente tem sido mais comum, era uma ruptura parcial. Só que aí na terça-feira foi feito um novo diagnóstico, auxiliado pelo Dr. Cohen, que é o mesmo que tem trabalhado, por exemplo, com o Lucas Moura, e aí foi detectado que houve uma ruptura total do ligamento cruzado posterior do André Silva. Essa lesão é até mais grave do que o LCA, porque ela é mais complexa, ela é mais rara, então aí existe uma dificuldade até na cicatrização, então vai ser um trabalho muito duro, de perseverança, de persistência do André Silva. A previsão inicial para esse tipo de lesão é de 12 meses, é de 9 a 9 meses ali nos melhores casos e 12 para ter ali uma situação realmente completa, e não estaria descartado ser mais do que 12 meses. Então realmente uma lesão bem complexa, difícil e de certo modo traumática, não só para o São Paulo, mas principalmente para o André, que vai ter que ter muita perseverança aí nos próximos meses para passar por toda essa situação. É um desfalque certo, não joga mais a temporada com a camisa do São Paulo e também só deve voltar lá para o meio do ano que vem. Então, toda sorte e tudo de bom aí para o André Silva, para que ele passe por isso e volte ainda mais forte a ponto de ajudar o São Paulo Futebol Clube nas próximas temporadas. E o São Paulo segue em busca de um novo centro. Gonzalo Lessina, do Tolima, foi um nome oferecido ao São Paulo nas últimas horas. Informação dada em primeira mão lá pelo meu parceiro Valentim Furlan. E aí a gente foi destrinchar mais detalhes sobre essa situação. Ele é um centroavante, jovem, até passou por um LCA recentemente, mas já estaria recuperado. Nessa temporada tem bons números ali, tem sido uma peça importante no Tolima e foi oferecido através de alguns empresários, né? Os empresários que cuidam da carreira do Lessina são os mesmos, por exemplo, do Santiago Longo. Então são empresários que têm ali, né, uma boa entrada dentro do São Paulo, tem ali um bom convívio internamente ali com os dirigentes do São Paulo, e esse foi um dos vários nomes que foram ofertados ao São Paulo nas últimas horas. E aí a gente avançou um pouquinho nessa informação do Valentim, e aí a gente conversou com 3 pessoas da alta cúpula ali do São Paulo, que fazem parte ali das principais decisões do tricolor paulista, e aí eles me afirmaram que não evoluirão nas tratativas com o jogador a ponto de fazer uma proposta, de abrir conversas, nem nada nesse sentido, tá? Então a gente já pode descartar o nome do jogador para essa janela de transferências do São Paulo. Não será esse centroavante que o São Paulo vai buscar. Lembrando, né, o São Paulo no mercado está em busca desse centroavante, mas ele tem que ser um centroavante que venha de graça, seja por empréstimo gratuito ou que esteja livre no mercado, ou que seja liberado pelo seu clube atual de graça, ali uma rescisão amigável para chegar ao São Paulo, e obviamente uma contratação que tenha vencimentos que se encaixem dentro da realidade financeira hoje do São Paulo, mas não será o caso dele e ele vai continuar lá jogando pelo Tolima. Vários outros nomes também oferecidos, Diego Costa também acabou. São Paulo não quis evoluir, muita gente perguntou do Mariano Dias, mas o Mariano Dias já está em um novo clube, não está mais livre no mercado, como ele já estava em outros momentos e chegou a ser oferecido ao São Paulo. Então é o São Paulo que está começando a analisar mais um nome que pode pintar, é o do Lautaro Dias, que está lá no Cruzeiro e está sem espaço, mas ainda não há um avanço nesse sentido. Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista.
Arboleda e Wendel evoluíram nos seus trabalhos na reapresentação do time nesta terça-feira e existe uma boa possibilidade deles estarem contra o Cruzeiro. Ainda é cedo, tá? Até eu não descarto veementemente ali uma possibilidade dos dois acabarem ficando de fora para ficarem mais confortáveis na data FIFA e aí poderem, né, estar ainda melhor fisicamente, mas é uma possibilidade. Os dois correram no gramado do Super CT, fizeram ali os trabalhos com a fisioterapia e estão em grau de evolução. O São Paulo treina na quarta, na quinta e na sexta-feira, já que sexta ali depois do treinamento pela manhã, almoço e já vai preparação para Belo Horizonte, já que na noite do sábado vai enfrentar o Cruzeiro aí por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, válido pela 21ª rodada do Brasileirão. E aí, 22ª já, né? 22ª rodada do Brasileirão. E aí, o São Paulo pode contar com esses dois atletas. Lembrando que na lateral esquerda o Wendel poderia assumir o posto de titular, já que o Enzo Dias está suspenso e não vai poder viajar. E aí fica a questão, o Wendel vai poder jogar? Se ele for viajar, ele vai poder começar? Ou o Crespo vai optar pelo Patrick? Ou até pelo Nicolas, que ele tem gostado? Vai fazer uma improvisação e colocar uma lateral direito na ala esquerda? Enfim, são algumas coisas que ainda o técnico Hernan Crespo vai ter que conversar e pensar, confabular nas suas ideias, mas em breve ele já deve contar com os dois jogadores. O Arboleda, inclusive, que tá de visual novo, eu não diria que descoloriu, ele pintou o cabelo de loiro, basicamente, então tá com o cabelo aí todo loiro, o nosso querido Robert Arboleda. Então os dois devem voltar em breve, a gente já pode contar sim que vai dar tudo certo e os dois estarão nas partidas contra a LDU, vão reforçar o São Paulo na Copa Libertadores da América. Bora fechar o vídeo de hoje? CBF detalhou alguns jogos da próxima rodada do São Paulo no Campeonato Brasileiro e aí vamos trazer aqui em detalhes aí essa nova tabela do São Paulo no Brasileiro. Não conta o jogo contra o Cruzeiro, porque já estava definido. O São Paulo enfrenta o Cruzeiro no próximo sábado, na noite do sábado, lá no estádio do Mineirão. E aí vem a data FIFA e a CBF ainda não tinha divulgado as datas e horários e locais e até transmissões dessa partida e dessas partidas das próximas rodadas. Então, ó, anote na agenda e eu quero saber de você também se você gostou desses horários. Na 23ª rodada, o São Paulo enfrenta o Botafogo, esse jogo que vai ser pós a data FIFA. Esse jogo vai ser no dia 14 de novembro, é um domingo, o jogo às 5h30. E aí, esse jogo vai ser no estádio do Morumbi, as transmissões em TV aberta, na TV Globo e também no Premiere. Na 24ª rodada, esse jogo que vai ser pós LDU lá na altitude, o São Paulo viaja para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Esse jogo vai ser no dia 21 de setembro, às 8h30, lá na Vila Belmiro, transmissão do Sport TV e do Premiere. Depois ali da decisão contra a LDU no estádio do Morumbi, na 25ª rodada, em uma segunda-feira, o São Paulo enfrenta o Ceará no estádio do Morumbi. Esse jogo vai ser às 8h com transmissão do Sport TV e também do Premiere. Na 26ª rodada, Fortaleza e São Paulo. São Paulo viaja para a Arena Castelão. Esse jogo vai acontecer numa quinta-feira, no dia 2 de outubro, às 7h30. Transmissão da Record, do YouTube e também do Premiere. E na 27ª rodada, o São Paulo recebe o Palmeiras no estádio do Morumbi. Esse jogo que vai ser um clássico no dia 5 de outubro, às 4h, com transmissão exclusiva do Premiere. Tirando o jogo de segunda-feira, né, que a gente sempre não gosta muito desse jogo de segunda-feira, principalmente para jogar em casa, acho que os horários ali estão devidamente tranquilos, né? Talvez a segunda-feira que o São Paulo joga na quinta contra a LDU teria um tempo maior para descanso. Mas tirando esse jogo específico, acho que foi uma boa tabela. O São Paulo enfrenta dois jogos no horário nobre, né, contra o Botafogo e contra o Palmeiras, e jogos em casa, então não dá para se dizer que é dos piores aí, esse detalhamento da tabela do Brasileirão, mas eu quero saber a sua opinião. Aproveite para deixar seu like. Do São Paulo Futebol Clube na parceria com o grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest e também do Olympiacos da Grécia. Tudo encaminhado para a venda de 30% das categorias de base de Cotia para o empresário, por 250 milhões de reais. 200 milhões serão aportados imediatamente e investidos diretamente no CT de Cotia.
na aquisição de jogadores e na melhora ainda mais da estrutura do local. 50 milhões de reais serão destinados para o pagamento de dívidas. C. Durante a parceria entre o Grego e o São Paulo Futebol Clube, se o São Paulo vender 1 bilhão de reais em 5 anos, através de jogadores da base, o São Paulo Futebol Clube receberá mais 100 milhões de reais em bonificação, atingindo a meta estabelecida entre as duas partes. Então vamos lá de novo, só para ficar bem claro. O São Paulo está vendendo, através da gestão de Júlio Casares, 30% das suas categorias de base para o Grego Evangelos Marinax, por 250 milhões de reais. 200 milhões de reais serão reinvestidos imediatamente no CT de Cotia e na aquisição de jogadores, na prospecção também, e 50 milhões de reais serão usados para pagamento da dívida São Paulina imediatamente. Se o São Paulo vender em 5 anos 1 bilhão de reais, se chegar nesse valor, o São Paulo já recebe mais 100 milhões de reais de bonificação no acordo estabelecido entre as duas partes. O que o Grego ganha? O Grego ganha, evidentemente, em vendas futuras dos atletas, percentuais nas negociações estabelecidos entre as partes. Eu não tenho o percentual que será destinado ao empresário em negociações futuras. Lembrando que a negociação será feita através de um fundo de investimento em participações, através da empresa Galápagos Capital. É essa a informação que eu tenho. Inclusive, o Grego já está projetando a vinda da sua equipe de scout para trabalhar dentro do CT de Cotia. É isso. São Paulo e o Grego Evangelos Marinax estão muito próximos do anúncio oficial da parceria para a venda de 30% das categorias de base do tricolor paulista. São Paulo e ao São Paulo de olho no mercado de transferências por um novo centroavante. Conversei com muitas pessoas aí nas últimas horas para tentar também decifrar algum nome, né? Porque a gente tá falando praticamente a mesma coisa desde ontem na live aqui, né? Então, para tentar chegar a um nome, mas o que eu posso passar para vocês é o seguinte, e aí vai também de encontro com essa dificuldade, né? Hoje o São Paulo, ele tá quase que, assim, 100% em cima desse fator. Acho que caiu a internet, voltou aqui agora. Acho que a gente tá ao vivo normalmente aqui. Mas, enfim, o Scout, ele tá de possibilidades aí para o ataque do São Paulo, mas tem muita dificuldade para achar nomes ontem, Raí Monteiro, que foram aprovados pela comissão, aprovados pela direção, nomes que tinham um pouco desse perfil, mas aí quando foi pro vamos ver, já não tinha condição financeira, pedia uma grana, pedia luva, pedia uma liberação, e aí a coisa fica mais complicada. Então, hoje o São Paulo tem 3 formas para tentar contratar. Ou empréstimo gratuito, que aí você tem só uma opção de compra futura, que aí o São Paulo colocaria no próximo balanço, ou caras livres no mercado, que não é tão fácil, porque o cara tem que aceitar que seja luva diluída no pagamento mensal para ele, né? E aí tem um teto também que vai pagar o São Paulo, ou, que é o que o São Paulo fez com o próprio Rua de Neno, e fez com também agora Mailton praticamente e tal, é tentar em definitivo, mas com uma liberação, tendo, então, um vínculo curto, né? Ou seja, jogador que está com um vínculo até o fim do ano apenas, já não vai ter uma extensão de vínculo, pode assinar pré-contrato, e aí o São Paulo tenta contratar nesses moldes. É muito complicado você achar uma opção dentro dessas características, né? E aí queria te ouvir um pouco em relação a essa busca do São Paulo no mercado, Raí. Bom, Gabi, como a gente já conversou aqui algumas vezes, né, sobre este mesmo tema, digo, contratações, eu acho que é seguir aquele mesmo molde, né? Um jogador barato, em fim de contrato. Em fim de contrato é meio difícil nesse momento, mas que esteja livre no mercado, ou assim, que um time tope o emprestá-lo, porque não está utilizando muito, né? Caiba no orçamento do clube. Acho que precisa atender todos esses pré-requisitos primeiro. E esses jogadores que foram contratados, eles atendem esses pré-requisitos. O Tapia, não estou aqui falando da qualidade deles, estou falando de pré-requisitos para que eles se tornem possibilidades. Tapia, Dineno, Tolói, Mailton. Nenhum deles é o melhor jogador disponível da função, da posição. Só que eles são o que o São Paulo pode contratar hoje. Então, assim, eles estão inseridos em um contexto que cabem
no São Paulo. Eu vejo muita gente, inclusive até aqui no chat já tem algumas manifestações, eu vi uma galera brincando, até ontem no chat ali também, né? Brincando sobre Gabigol. Cara, assim, se alguém estiver falando sério sobre isso, é papo de cortar a internet da pessoa, porque, assim, o Gabriel Barbosa, ele recebe um salário de... Inclusive o nosso amigo Ricardo Senna, que tava postando hoje, Gabigol e tal, tem que cortar a internet do Senna também. Vamos cortar a internet dele. O Gabriel Barbosa recebe um salário de 2,5 milhões de reais no Cruzeiro. Se o Cruzeiro aceitasse emprestá-lo pagando 50% do salário, que seja, mesmo assim seria 1.200.000. Esse dinheiro não cabe no bolso do São Paulo hoje. O Gabigol já fez 16 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Ele não poderia jogar o Brasileirão. Então seria uma contratação para jogar só a Libertadores. Por 1 milhão, tô chutando aqui que o Cruzeiro aceite pagar metade do salário. Que o Cruzeiro não vai aceitar. Ele é o reserva imediato do Caio Jorge. O Cruzeiro não tem outra opção. E ele tem ali entrado pouco, mas ele é o cara que entra ali quando não tem o Caio Jorge, ou quando o Caio Jorge precisa sair, enfim. Então, assim, não dá nem para cogitar o nome do Gabigol no São Paulo, não tem a menor condição. Financeiramente não cabe, e tem, além disso, essa questão, né? Da grana que o cara custa, enfim, não dá, é impossível. É preciso olhar para nomes que caibam no bolso, né, do clube. E isso aí é um desafio complicado, não é um desafio fácil não, viu, Gabi? Eu não tenho a menor ideia do que pode ser feito em relação a isso. Acho que vale aí um bom trabalho de scout, um bom trabalho de pesquisa. O Juninho Lopes pergunta aqui do Marcos Leonardo, também fora de cogitação, Juninho. O Marcos Leonardo joga no Al Hilal. O cara ganha um camelo por gol marcado. Não tem a menor condição dele vir jogar no São Paulo. O São Paulo não tem condição financeira de arcar com esse jogador, com esse valor. Foi o que eu disse anteriormente. Mailton, Tapia, Dineno, Rafael Tolói, os jogadores contratados nessa janela. São primor técnico? Não, muito longe disso. Aliás, vivem a melhor fase da carreira cada um deles? Também não. Mas é o que cabe no bolso. Quando você tá quebrado, passando por transfer ban, vendendo um almoço para comprar janta, você tem que encontrar soluções baratas. Jogadores que vão custar pouco e que vão se adequar ali à sua realidade financeira. Por isso que a peneira ela é mais difícil de ser feita, né? Nomes a gente vai encontrar vários aqui. Esse, aquele outro, mas... financeiramente, será que cabem? Então, esse é um desafio aí para a gestão, para o pessoal tentar buscar. O São Paulo certamente se reencontrou em campo sob comando de Hernan Crespo. Além de subir na tabela do Campeonato Brasileiro, a equipe também está classificada para as quartas de final da Copa Libertadores. O tricampeão da competição encara a LDU do Equador nos dias 18 e 25 de setembro. Mas a comissão técnica de Crespo terá um desafio até lá. Isto é, terá que lidar com uma baixa relevante no elenco além da ausência de André Silva. Isso porque o meio-campista Marcos Antônio teve lesão detectada após a vitória por 2-0 contra o Atlético Mineiro no último fim de semana. O camisa 20 sentiu dores na coxa esquerda, no mesmo local em que sofreu uma lesão muscular em maio. Por consequência, pediu para deixar o campo por precaução. Após a partida, tanto o técnico quanto o jogador chegaram a declarar que havia a expectativa do episódio ter sido apenas um susto, sem contusão de fato. No entanto, os exames médicos realizados constataram o contrário. De acordo com o jornalista Eduardo Afonso da ESPN, as imagens detectaram uma nova lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Mas de qualquer forma, o São Paulo já trabalha com o jogador visando a Libertadores. A expectativa da equipe é de que possa contar com o reforço em campo na primeira partida contra a LDU, que será disputada em Quito, na altitude do Equador, no dia 18 de setembro. E aí, torcedor, dos jogadores apresentados nesse vídeo, qual deles você gostaria de ser o novo reforço para substituir André Silva? Comente aqui embaixo a sua opinião. E para você que ficou até aqui, não se esqueça de clicar no link abaixo na descrição ou no primeiro comentário afixado e adquira o e-book A História do São Paulo das origens aos dias atuais e conheça absolutamente tudo sobre o tricolor paulista. Os maiores craques, a história por trás dos bastidores das maiores conquistas. Curiosidades jamais reveladas pela imprensa que vão mudar a maneira como você ama e torce pelo São Paulo. Não perca essa oportunidade exclusiva do nosso canal. E faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro.